Sabe aquele sentimento de voltar no tempo? Aquela nostalgia que bate forte, de uma época mais simples, para mim. Essa época tem o nome Sylvester Stallone. Ele era o rei, o herói de ação definitivo. Se o nome dele estava no pôster, a gente já sabia que seria épico. Era uma garantia de diversão, de adrenalina, de frases de efeito que a gente repetia por semanas. Lembro como se fosse hoje. Juntar a galera, alugar a fita, velocidade de emocionamentação, a expectativa no ar. Rock Rambo. Eram mais que filmes. Eram eventos. O Stallone não era só um ator. Ele era um ícone, um símbolo de força, de superação. Hoje a gente torcia por ele. Vibrava com cada soco, com cada vitória. E no fundo, a gente queria ser um pouco como ele, forte, determinado, inabalável. Se você também sente essa saudade, se viveu essa época de ouro, já se inscreve aqui no canal. Vamos embarcar juntos nessa viagem no tempo, relembrar os momentos que marcaram nossa vida. Porque aqui a gente entende essa emoção, mas a vida, assim como o cinema, tem seus altos e baixos, e até os maiores heróis enfrentam desafios que parecem impossíveis. Em 1995, o mundo do cinema era um lugar diferente. A era dos heróis de ação musculosos, que dominou os anos 80 e início dos 90, começava a dar sinais de cansaço. O público queria algo novo. E no meio dessa transição, Stallone, o gigante, decidiu apostar em um projeto ambicioso, algo que prometia ser o futuro dos filmes de quadrinhos. O Juiz. A ideia era espetacular. Trazer para as telas um dos personagens mais icônicos e sombrios dos quadrinhos britânicos. Juiz Dredd, um homem que era ao mesmo tempo policial, juiz, júri e executor. Num futuro distópico, violento, caótico. Era a chance de Stallone se reinventar, de mostrar uma faceta diferente, mais séria, mais sombria. O hype era gigantesco. As revistas de cinema só falavam disso. O uniforme, a moto, a famosa arma Logiver. Tudo parecia perfeito. Stallone parecia ter nascido para o papel. Quem mais poderia impor respeito debaixo daquele capacete? Nós, os fãs, estávamos em estase. Acreditávamos que seria o maior filme de ação da década. A combinação de Stallone com o universo, tão rico e violento, parecia infalível. Era como um sonho se tornando realidade. A gente contava os dias para a estreia, imaginava as cenas de ação, os diálogos. A expectativa era tão alta que parecia impossível dar errado. Afinal, era o Stallone. Ele nunca falhava, ou era o que a gente pensava. O dia da estreia chegou. As luzes do cinema se apagaram. A tela se acendeu. E o que vimos foi confuso. O filme começa com uma narração poderosa, nos jogando direto em Mega City One. A atmosfera estava lá. A violência, o caos. E então, ele aparece, Stallone como Dredd. Imponente. Perfeito. Os primeiros minutos são exatamente o que a gente esperava. E ele dizendo, eu sou a lei. Arrepiou-a. Gente pensou, é isso, conseguiram. Mas então, algo estranho acontece. Aquele personagem durão que nos quadrinhos jamais tira o capacete para preservar sua identidade. Como um símbolo da lei, tira o capacete. E não mas várias vezes. Foi como um balde de água fria. Aquele detalhe que para muitos pode parecer pequeno, era a alma do personagem. Ele era o que o definia. A partir daquele momento, ele não era mais o juiz Dredd, o símbolo impessoal da justiça. Ele era Sylvester Stallone, usando uma fantasia. E os problemas não pararam por aí. O roteiro, que deveria ser um thriller sombrio e futurista, de repente se transforma numa comédia sem graça. A inclusão de um parceiro cômico, interpretado pelo Rob Schneider, quebrou completamente o tom do filme. As piadas não funcionavam. A química entre os dois era zero. A cada cena, a gente se afastava mais daquele universo sombrio que nos foi prometido e entrava numa espécie de paródia involuntária. Era doloroso assistir. A gente via o esforço de Stallone. Ele estava lá tentando carregar o filme nas costas. Sua presença física ainda era impressionante. Ele entregava as frases de efeito com a convicção de sempre, mas estava sozinho. Era como ver o nosso herói
lutando uma batalha perdida. O roteiro era fraco, cheio de furos e decisões inexplicáveis. A direção parecia não saber se queria fazer um filme sério ou uma comédia de ação. O resultado foi um filme que não era nem uma coisa nem outra. Sair do cinema foi uma experiência estranha. Uma mistura de decepção e tristeza. Não era raiva, era melancolia. Mas nosso herói, o cara que sempre vencia, tinha sido derrotado. E não por um vilão poderoso, mas por um roteiro ruim, por decisões de estúdio equivocadas. Parecia que a magia tinha acabado. Aquele feitiço que o nome Stallone lançava sobre nós havia se quebrado com o passar dos anos. O Juiz se tornou um exemplo clássico de o que não fazer em uma adaptação de quadrinhos. Virou piada, um marco negativo na carreira de Stallone. Mas o tempo também tem um jeito engraçado de curar feridas. Hoje, olhando para trás, consigo ver o filme com outros olhos. Sim, ele é mas ruim. Também é uma cápsula do tempo fascinante. Uma lembrança daquela transição dos anos 90 e, de certa forma, a história do fracasso de O Juiz humanizou o Stallone. Para mim, ele mostrou que até os maiores ídolos são falíveis. Que eles também erram, também apostam em projetos que não dão certo. Isso, de uma forma estranha, me conectou ainda mais com ele. Porque depois da queda, o que define um verdadeiro herói é a sua capacidade de se levantar. E o Stallone se levantou várias e várias vezes. Ele nos deu Rock Balboa, o filme nos deu Creed. Hoje nos deu Os Mercenários, reunindo todos os heróis da nossa infância. Ele provou que, mesmo com alguns tropeços monumentais, sua estrela nunca se apagou de verdade. Ele entendeu seus erros, abraçou seu legado e continuou lutando. Continuou sendo nosso campeão. O Juiz pode ter sido um filme que nem mesmo Sylvester Stallone conseguiu salvar. Mas o fracasso desse filme, no fim das contas, não conseguiu destruir o legado de Stallone. Porque, pelo contrário, mostrou que sua carreira, assim como a de seus personagens mais famosos, é uma história de resiliência, de apanhar, cair, mas nunca, jamais desistir. E essa é a lição mais valiosa que qualquer herói pode nos ensinar. Essa nostalgia, essa jornada de altos e baixos é o que nos conecta. Se você sentiu essa emoção, se lembrou de alugar aquela fita e torcer pelo seu herói, mesmo quando ele tropeçava, se inscreva no canal. Deixe seu comentário contando qual filme do Stallone mais te marcou. Vamos manter essa chama acesa juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.